Não existe um tratamento capaz de curar o herpes zoster. Por isso, o vírus precisa ser eliminado pelo sistema imune de cada pessoa, o que pode demorar até um mês. No entanto, é possível ter alguns cuidados em casa para aliviar os sintomas, acelerar a recuperação e reduzir o desconforto causado pela infecção, como ficar de repouso e evitar tarefas que gastem muita energia. Manter a região afetada sempre limpa e seca. Evitar cobrir a pele afetada. Não coçar as bolhas. Aplicar compressas geladas sobre a região, para reduzir a coceira. Além disso, se a coceira e a dor não melhorarem com as compressas, pode-se consultar um dermatologista ou um clínico geral, para iniciar o uso de cremes e pomadas, que ajudam a aliviar os sintomas. Quando a dor é muito intensa, podem até ser utilizados analgésicos, como o paracetamol, receitados pelo médico. Por precisar que o sistema imune esteja enfraquecido, o herpes zoster é mais comum em pessoas com mais de 50 anos ou adultos com alguma doença autoimune, por exemplo. Assim, embora se possa tratar os sintomas em casa, se forem muito intensos, deve-se ir ao hospital. Nesses casos, o médico pode aconselhar o uso de antivirais, como aciclovir, famciclovir ou valaciclovir, por exemplo. Opções caseiras para herpes zoster. Os remédios caseiros para herpes zoster podem ser utilizados em casa junto com o tratamento indicado pelo médico. Além de ajudarem a aliviar os sintomas, também aceleram a cicatrização da pele. No entanto, estes remédios só devem ser aplicados em locais da pele sem feridas abertas, pois caso consigam atravessar a pele, podem causar irritação e infecção, agravando os sintomas. 1. Compressas de vinagre de maçã. O vinagre de maçã possui ótimas propriedades para tratar irritações e lesões da pele. No caso do herpes zoster, a acidez do vinagre ajuda a secar as bolhas. Por isso, além de facilitar a cicatrização, também reduz a coceira. Ingredientes: 2. Uma xícara de vinagre de maçã. Uma xícara de água morna. Modo de preparo: misturar os ingredientes em uma bacia, e depois colocar compressas ou pedaços de tecido limpo na mistura, até que fiquem completamente molhados. Depois, retirar o excesso de líquido das compressas, e aplicar diretamente sobre a pele afetada, e sem feridas por 5 minutos. Por fim, deve-se deixar a pele secar ao ar livre. 2. Pasta de amido de milho e bicarbonato. Esta pasta feita com amido de milho e bicarbonato de sódio é uma ótima forma natural de secar as lesões do herpes zoster, ao mesmo tempo acalmar a irritação da pele, diminuindo todo o desconforto da infecção pelo vírus. Ingredientes: 2. 10 gramas de amido de milho, maisena. 10 gramas de bicarbonato de sódio. Água. Modo de preparo: 2. Misture o amido de milho e o bicarbonato em um pequeno prato, e depois adicione algumas gotas de água até obter uma pasta homogênea. Por fim, aplique essa pasta sobre as bolhas do herpes zoster, evitando locais com feridas abertas. Após 10 a 15 minutos, retire a pasta com água morna e repita o processo várias vezes ao dia, de acordo com o necessário. 3. Banho de aveia. Devido à sua composição com ácido pantotênico, beta-glucanos, vitaminas B1 e B2 e aminoácidos, a aveia é uma excelente forma natural de proteger e acalmar a pele irritada pelo herpes zoster. Ingredientes: 2. 40 gramas de aveia. 1 litro de água quente. Modo de preparo: 2. Juntar os ingredientes em uma bacia, e deixar repousar até que a água esteja morna. Depois deve-se coar a mistura, e guardar apenas o líquido.
Por fim, deve-se tomar banho e utilizar essa água sobre a região afetada, idealmente sem passar qualquer tipo de sabão. 4. Óleo de calêndula. Os flavonoides presentes no óleo de calêndula possuem propriedades anti-inflamatórias, que reduzem a irritação da pele e favorecem a cicatrização das bolhas, diminuindo os sintomas de coceira. Ingredientes. Óleo de calêndula. Modo de preparo. Colocar um pouco do óleo de calêndula na mão e passar sobre as bolhas do herpes zoster, deixando secar ao ar livre. Este processo pode ser repetido várias vezes ao dia, especialmente depois de lavar a pele, por exemplo. 5. Banho de camomila. A planta é uma planta muito utilizada como calmante natural, não apenas para o sistema nervoso, mas também para a pele. Dessa forma, ela pode ser usada na pele irritada, para diminuir a inflamação e melhorar os sintomas como dor e coceira. Ingredientes. 5 colheres de sopa de flores de camomila. 1 litro de água fervente. Modo de preparo. Juntar os ingredientes numa bacia e deixar repousar por 10 minutos. Depois, coar e utilizar a água morna para lavar a região afetada pelo herpes zoster. Outra opção para usar a camomila é passar pomadas feitas com esta planta sobre as bolhas do herpes zoster, para diminuir a coceira ao longo do dia.